E aí é quando a gente diz: eu cheguei no meu limite, cheguei no fundo do poço. É quando o Senhor ele brada, porque como disse Jeremias, quando a gente clama, o Senhor ele responde. Então quando Abacuque estava ali clamando no seu momento de aflição, o Senhor bradou para ele e trouxe para ele a resposta. E que está aqui em Abacuque capítulo 1 e o versículo 5, que diz assim: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Então aqui o Senhor estava ali bradando e falou para ele abertamente sobre tudo o que ele estava fazendo naquele tempo. E essa parte aqui que eu mencionei, o Senhor estava dizendo a ele que estava ali fazendo uma obra, que essa obra era tão maravilhosa e que ele iria se admirar, porque as pessoas não iam nem acreditar quando fosse contada. E no momento da prova dele, Deus se mantinha em silêncio. Mas quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Exatamente como nós lemos aqui, o Senhor bradou para ele e disse que estava fazendo essa obra. É por isso que ele antes não entendia, porque ele orava e Jesus não respondia. Ele não entendia porque ele clamava e estava tudo em silêncio. Mas é porque quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando, é porque Ele já está preparando a tua vitória. E é quando você está aí no momento da prova, no momento da angústia, no momento em que Abacuque estava se sentindo completamente abandonado e aflito e se perguntando: cadê Deus? Eu clamo e Ele não responde. Eu grito violência e Ele não salva. Então era exatamente nesses momentos que ele achava que estava sozinho. Deus estava trabalhando por ele. Estava fazendo uma obra tão maravilhosa que quando fosse contada seria difícil de acreditar. Então é exatamente desta forma que o Senhor está fazendo na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes você pode até pensar: eu estou orando tanto por uma causa, por um problema, e parece que as coisas não estão andando, parece que permanece tudo igual. E aí quando você está pensando que Deus não está fazendo nada, Deus está lá em silêncio. E aí quando você está pensando que Deus não está te vendo, Ele já está lá trabalhando por você para te dar a vitória. Porque se Ele for te responder, Ele vai lá parar o que Ele estava fazendo para te dar a resposta. Mas enquanto Ele está em silêncio, Ele está fazendo tudo tão maravilhosamente, está arquitetando cada passo, cada detalhe da tua vitória. Porque quando a gente está trabalhando em uma obra, quando a gente está fazendo um serviço de casa, ou até mesmo os homens que trabalham o braçal, quando estão ali fazendo, eles não gostam de falar. Por quê? Porque se ele ficar conversando na hora de fazer o trabalho, vai fazer tudo mal feito, não vai estar prestando atenção naquela obra, vai fazer as coisas relaxadamente. Então Deus é assim. Quando Ele está trabalhando, Ele não gosta de estar conversando, Ele não gosta de estar falando, mas Ele faz tudo em silêncio, porque Ele está focado na obra que Ele está fazendo. Ele está focado no plano de ação que Ele irá ali trabalhar. Ele não perde o foco, não. É por isso que muitas vezes você pode até pensar: Deus não está me vendo, Ele não está vendo a situação, Ele não está me respondendo, Ele não está falando nada dentro dessa prova. É porque Ele já está ali trabalhando por você. Ele já te ouviu desde o primeiro dia que você orou. Assim como Ele disse a Daniel. Quando o anjo desceu para Daniel para trazer a resposta, o anjo disse: Daniel, tu és muito amado.
E desde o primeiro dia que tu orasse, o Senhor já mandou a resposta. Então foi desde o primeiro dia que Daniel orou, o Senhor ali já trouxe a resposta para ele. Então você está aí pensando que Deus não te escutou desde a primeira vez que você disse, desde a primeira vez que você orou, mas Ele anotou o teu pedido, Ele anotou a tua oração. Então basta você confiar, porque Ele já começou a trabalhar por você. Mas uma coisa que tinha acontecido com Daniel é que a resposta demorou para chegar, foi porque houve uma resistência no mundo espiritual. Então o inimigo estava ali querendo impedir a resposta de descer. E então o Senhor bradou e mandou outro anjo de guerra mais forte descer, para que pudesse tirar aquele inimigo no mundo espiritual que estava ali atrapalhando e tendo a resistência na obra do Senhor. E então aquele anjo lutou com o inimigo e fez com que aquele outro anjo mensageiro descesse para entregar a mensagem a Daniel. Então quem sabe não está acontecendo a guerra pela tua vida. Quem sabe não tem acontecido essas guerras enquanto você está aí orando, enquanto você está aí clamando. O Senhor está lá dando a ordem ao anjo para mandar lutar por você, para que a resposta da vitória possa chegar na tua vida. Então, enquanto Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. E é no momento da tua prova que Deus já está preparando a tua vitória. Por isso, se mantenha firme no momento da provação. Se mantenha firme no momento do embate, no momento da peleja, no momento em que está tudo difícil, está tudo de cabeça para baixo. E você diz: Deus, olha essa guerra, olha essa situação, olha todo esse tumulto, essa confusão. E aí você vai ali apresentando ao Senhor. Mas é no momento dessa prova que você precisa se manter firme, porque Ele já está ali trabalhando para entregar a tua vitória. Se você for fiel a Ele, se você se manter ali no barco, dizer: Senhor, olha a tempestade que está querendo destruir o meu barquinho. Pode estar tudo ao contrário, pode estar tudo pelo avesso, mas eu vou confiar no Deus que está comigo dentro do barco. Eu vou confiar no Deus que tem a vitória. Então é isso que Ele quer que você mantenha firme. Ele não quer que você se desespere. Ele não quer que você pereça no meio dessa guerra, que você se descabele, que você saia gritando feito doido pela rua e dizendo: tá tudo acabado, tá tudo perdido, olha a situação, não tem mais jeito. Não é isso que Deus quer ver de você, mas Ele quer que você tenha uma postura de firmeza, uma postura de vencedor, de quem sabe que nasceu para vencer, e que independente da tempestade contrária, você saber que você vai vencer. Quando toda aquela tempestade passar, Deus já te aguarda com a vitória. Então é isso que a gente precisa manter no nosso coração. Se tranquilizar, se acalmar e entender que Deus já tem a vitória preparada para nos entregar. E então Abacuque ainda permaneceu no seu momento de angústia. Quando o Senhor bradou com aquela resposta, ele ainda ficou angustiado, porque ele não via as coisas mudar. Ele ainda via os mesmos problemas, a mesma situação. E aí ele estava ali com a fé desmoronando, já estava desesperado, desesperançoso. E aí ele continuou a clamar. Ele continuou ali com a pouca força que ele ainda restava. Ele clamou. Por quê? Porque eu acredito que se ele não clamasse, ele iria
pular do barco, ele iria desistir, entregar os pontos, porque chega uma fase na vida que a fase fica tão difícil que se a pessoa não correr para os pés do Senhor e dizer: Senhor, só Tu para me socorrer, só Tu para resolver todas as pendências que eu não consigo, só o Senhor para entrar nesta causa e resolver toda a minha situação. Então, se a gente não clamar, o que é que a gente vai fazer? A gente se desespera, a gente pula do barco, a gente desiste, a gente se descabela, faz tudo o contrário que é para fazer. Então Abacuque, ele tomou a posição certa, a posição de clamar, a posição de, mesmo ali vendo tudo ao contrário, ele foi para os pés do Senhor clamar mais uma vez, porque a angústia ainda prevalecia dentro do seu coração. A angústia, a dor, a tristeza ainda tomava conta do seu coração. Então ele clamou. Então é isso que você precisa fazer no momento de angústia, no momento de aflição. Faça como Abacuque, clame. Faça como Abacuque, pergunte ao Senhor. Não fique com aquelas coisas dentro de você, mas vá para os pés do Senhor, porque aquele que vai ao Senhor em clamor e súplica, ele não voltará de mão vazia, mas ele voltará com a resposta do seu clamor. E foi isso que aconteceu com Abacuque. O Senhor respondeu o seu clamor, o Senhor respondeu a sua súplica, porque está escrito aqui no livro de Abacuque, capítulo 2, e o versículo do 2 ao 4, que diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. E ali ele continua ainda a falar. E ele ali estava dizendo que os caldeus serão castigados a seu turno, porque eles ali estavam afrontando o povo de Deus. E então o Senhor ali bradou e trouxe ali a resposta. E uma coisa que nos chama a atenção é que o Senhor disse a ele uma coisa inusitada. Ele mandou que Abacuque escrevesse todas aquelas palavras que o Senhor iria falar sobre tábuas com letras bem legíveis, até mesmo aqueles que passassem correndo conseguissem visualizar. Teria que ser letras bem grandes, para que todo o povo que passasse até correndo pudesse ver as promessas que Deus estava fazendo para ele. E assim ele fez. Ele ali escreveu todas aquelas promessas do Senhor. Ele ali colocou em tábuas bem grandes. E por que o Senhor mandou isso? Mandou ele escrever isso? É que Deus estava querendo assim dizer para ele que quando a angústia batesse no seu coração, era para ele se lembrar do que Deus falou. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aqui, como ele mesmo disse, que mesmo se tardar, era para ele esperar, porque certamente viria e não tardaria. E ainda para aquele tempo determinado, iria acontecer o que Deus falou. Então, Deus assim estava querendo dizer para ele: Abacuque, eu não sou homem para mentir, e nem sou filho do homem para que se arrependa. O Senhor tinha bradado para ele a primeira vez, quando ele ali tinha clamado. O Senhor já tinha falado que estava fazendo aquela obra, uma obra maravilhosa.
Mas a angústia insistiu em bater no coração do profeta Abacuque, porque mesmo sendo profeta, a angústia pode bater no nosso coração. E assim aconteceu com ele. Ele ficou angustiado, ele ficou aflito, porque somos seres humanos. E ele ainda continuou ali a clamar, porque as coisas não mudaram. Mesmo depois que Deus tinha falado, as coisas permaneceram da mesma forma. Então, como ele continuou angustiado, ele voltou a clamar ao Senhor. E o Senhor bradou a segunda vez para ele, só que dessa vez de uma forma inusitada, mandando ele escrever em tábuas com letras bem legíveis. E assim dizendo para ele que aquela profecia iria se cumprir naquele tempo determinado e que não tardaria. Então, faça como Abacuque. Escreva tudo o que Deus te falou, para que no dia mau você possa lembrar e confiar no que Ele te prometeu. Se Deus já te falou uma vez o que Ele vai fazer, se Ele te falou 2, 3 confirmações do que Ele vai fazer, mas aí você ainda deixou a angústia entrar no teu coração e te afligir, e você ficou como Abacuque pensando: mas as coisas continuam igual. Deus falou que ia fazer, Deus falou que ia salvar, Deus falou que ia curar, ia fazer muita coisa, mas as coisas permaneceram igual, irmão Ruth. Então eu continuo angustiado. Mas faça como Abacuque. Escreva no seu caderno, escreva aquilo que Deus te prometeu. Por quê? Quando a angústia vier para o teu coração, o desânimo, a incredulidade, quando você olhar para o cenário caótico e pensar: meu Deus, cadê? Onde está meu Deus? Onde está Deus? Será que Deus está me vendo nessa situação? Será que Deus está me vendo dentro dessa luta? Será que Deus me abandonou? Será que Deus está comigo? Então, quando essa incredulidade quiser entrar no teu coração, você vai ler tudo aquilo que você anotou das palavras que Deus te falou. E quando você lê, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com Abacuque. Porque da primeira vez que Deus falou, ele esqueceu e voltou a ficar angustiado. Mas depois que ele escreveu aquelas palavras de vida, porque as palavras do Senhor, elas exalam poder. Então, quando ele escreveu aquelas palavras, sempre que ele lia as promessas que Deus prometeu, a fé dele ia sendo esticada, a fé dele ia sendo aumentada. Por isso que a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então escreva tudo que Deus te prometeu. A partir de hoje, pegue um bloco de nota, pegue uma anotação, pegue um caderno, o que quer que seja. Comece a anotar tudo que Deus disse que ia fazer na tua vida, tudo que Deus disse que ia fazer na tua história, na tua casa, nos teus filhos, na tua parentela, em toda a tua família. Anote vírgula por vírgula, ponto por ponto, porque certamente tudo que Deus te prometeu, Ele irá cumprir. E quando a tua fé estiver se esvaindo, comece a meditar em cada uma dessas palavras, porque foi isso que Abacuque começou a fazer. Ele agora não deixava mais a angústia dominar o seu peito. Ele agora não deixava mais aquela dor, aquela desesperança dominar o seu coração. Por quê? Porque ele agora, sempre que ficava triste, ele ia ler tudo aquilo que Deus tinha prometido que iria fazer na vida dele. E toda vez que ele lia aquelas tábuas com letras bem legíveis, a fé dele ia sendo aumentada, a fé dele ia sendo esticada, e a resistência dele naquela prova ia ganhando uma proporção avassaladora.
e ele ia ficando muito resistente, muito forte, porque era isso que Deus estava fazendo com o seu profeta, e é isso que Deus está fazendo comigo e com você. No meio de toda essa prova, no meio de toda a situação contrária, Deus está nos dando resistência. Deus está criando em nós uma força descomunal, uma força, uma resistência, que a gente vai resistir a todos os embates, que a gente vai conseguir resistir a todas as guerras. Então é essa resistência, é essa força, é esse equilíbrio que Deus está nos dando no meio de todo o vento contrário, no meio de todas as forças contrárias. E depois que Abacuque começou a ler e meditar naquelas palavras que ele escreveu nas tábuas, ele escreveu um versículo que se tornou muito famoso em toda a igreja. Iremos ler este versículo, o cântico que entrou dentro dos seus lábios, quando a esperança começou a brotar dentro do seu coração, quando ele já estava ali sendo resistente, tendo a força, o equilíbrio, tudo aquilo que Deus estava gerando nele dentro daquela guerra. Então foi aí que Deus deu a inspiração tão grande para ele escrever com profundidade este tão lindo versículo que é muito amado da igreja. Abacuque capítulo 3, versículo do 17 ao 18, diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Deus ali estava dando a inspiração a ele, foi exatamente no momento caótico, no momento de guerra, de dificuldade. Assim como diz aquele famoso hino da harpa cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, porque foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Abacuque. Foi no seu pior momento de dor e calamidade que Deus bradou com a inspiração para ele escrever este salmo poético que nos dá esperança. E é exatamente dessa forma que Deus faz na nossa vida. Ele permite o caos, Ele permite a guerra, Ele permite a dor, Ele permite todo momento de aflição, porque é nesse pior momento é que Ele nos dá a nossa mais linda inspiração para nós escrevermos algo que vai marcar a história. E foi isso que aconteceu com o profeta Abacuque. Ele ali deu aquela inspiração e ele ali disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que ele estava querendo dizer, mesmo que esteja tudo caótico, mesmo que pareça tudo perdido, mesmo que esteja enfrentando deserto, aflições, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor, por quê? Porque eu sei que dele vem o meu socorro. Eu sei que dele vem a minha salvação, porque ele é o meu escudo, o meu ajudador, a minha fortaleza. Então é este versículo tão lindo que nos inspira a no momento de dor, a no momento de desespero, no momento de angústia, a gente saber que mesmo enfrentando o maior caos, a maior guerra, o Senhor vai permanecer do nosso lado. E é exatamente nesse pior momento que para nós parece que está tudo perdido, que parece que está tudo acabado, é aí que Deus vai chegar com a linda inspiração. É aí que Deus vai chegar com a linda obra de arte para nos entregar.
E é exatamente nesse momento que Deus levanta alguns para ser escritores, que Deus levanta outros para ser cantores, e Deus levanta outros para ser pregadores. É exatamente no momento do caos, no momento da calamidade, no momento da guerra, que Deus chega para aperfeiçoar em nós o dom, o talento, a unção, o poder. É aí que Ele desce para aperfeiçoar o poder dele sobre nós, porque assim está escrito na sua palavra: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, se a gente estiver passando por dor, por tristeza, por qualquer momento de angústia, é exatamente aí que a gente vai estar recebendo inspiração divina, a gente vai estar recebendo o grande poder do céu, e Deus vai estar aperfeiçoando dentro de nós a força dele, o dom, o talento, tudo aquilo que ele colocar em nós, ele vai estar aumentando. É no momento da dor, é no momento do caos, é no momento da desesperança. Então se prepara, meu irmão, porque é no momento dessa prova, é no momento dessa guerra, é no momento que Deus permitiu você passar por essa dor, por essa perda. É exatamente nesse momento que Deus vai bradar com a inspiração, que Ele vai te dar grandes projetos, que Ele vai te dar a inspiração para você crescer nessa terra. Porque é isso que Ele faz, porque foi no momento de caos que Israel estava vivendo, sendo afrontado pelo gigante Golias, que Deus resolveu levantar Davi. Aquela porta de dificuldade se tornou em uma grande oportunidade, porque é no momento da dificuldade que Deus decide abrir grandes oportunidades para nos entregar, grandes projetos, grandes coisas Ele entrega na nossa mão. É no momento de maior dificuldade. Então essa palavra nos traz esperança, essa palavra nos dá alegria. Por quê? Porque quando a gente estiver passando pelo nosso pior momento, é aí que vai chegar a nossa maior conquista, é aí que vai chegar o nosso maior triunfo. Então se prepare, você que hoje está na sua maior dor, você que hoje está na sua maior tristeza, na sua maior dificuldade. É exatamente nesse momento que Deus vai parar com a porta que vai mudar toda a tua história. É exatamente aí que Deus vai abrir a porta que vai trazer uma grande virada na tua vida, coisa que você nem está esperando, coisa que você nem imagina. E foi aí que Deus deu a inspiração a Abacuque, e ele escreveu esse versículo. E sabe o que acontece, meus irmãos, também conosco no momento de tribulação? O momento em que somos atribulados, somos afligidos, somos maltratados, no momento que a gente está ali passando numa dificuldade, uma coisa que acontece conosco é que aqui em Romanos capítulo 5 e o versículo do 2 ao 5 diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E então Paulo, ele já estava aqui nos dizendo que é no momento de tribulação que está sendo gerado dentro de nós a paciência. E a paciência é a capacidade de não desistir com facilidade. É a capacidade de aguentar rojão, de aguentar embate. Ou seja, é quando a gente vai estar ali ganhando uma força que outras pessoas, quando olhar pra gente, vão nos ver tão forte, tão firme, e vão ficar pensando: meu Deus, eu na situação da irmã, do irmão, eu não aguentaria. E outras pessoas olhando pra nossa situação e pensando: eita, eu já tinha pegado minhas coisas e ido embora, eu já tinha feito isso, já tinha feito aquilo. Mas é porque que a gente aguenta? É porque Deus está gerando dentro de nós a paciência, que é a força que nos faz
aguentar. É essa força que o mundo não tem. É a força que a gente carrega, capaz de suportar embates, guerras, pelejas, dissensões e muitas coisas que o mundo não aguentaria. É por isso que muitas vezes pessoas tentam nos atingir, tentam procurar uma ferida para tentar tocar, mas muitas vezes não encontram. Por quê? Porque a força já foi gerada dentro de nós e não existe ferida aberta. Então muitas vezes pessoas que não gostam de nós podem até ficar procurando algo para tentar tocar, para tentar ferir, para tentar machucar, porque pensa que aquilo nos causaria dor, porque certamente neles causariam, mas em nós já estamos tão fortes, estamos tão resistentes, que aquilo nem causa mais dor. Então, essa paciência, a Bíblia vai dizer que também gera a experiência. E o que é a experiência? A experiência é o testemunho que a gente está gerando no meio dessa dificuldade, no meio desses embates. É o testemunho de vitória que a gente vai dizer: eu perdi, eu passei por todo aquele sofrimento, mas Deus restituiu em dobro tudo aquilo que eu perdi. O mesmo testemunho que Deus gerou na boca de Jó, porque ele perdeu todos os filhos, ele perdeu as casas, ele perdeu tudo que ele tinha, mas ali ele estava sendo gerado a experiência, ele estava sendo gerado o seu testemunho. Que quando toda aquela situação passou e Deus deu outros filhos a Jó, aí ele teve toda aquela experiência para contar. E ele disse: foi eu mesmo que perdi, foi eu mesmo que passei por toda aquela situação, mas olha eu aqui. Olha eu aqui, Deus restituiu tudo que eu perdi. Olha eu aqui, Deus me deu em dobro tudo aquilo que um dia foi choro, tudo aquilo que um dia foi dor, tudo aquilo que um dia foi lágrima. O que outras pessoas não aguentariam, eu aguentei. O que outras pessoas desistiriam, eu continuei. E olha eu aqui, ganhando cada dia mais força, ganhando cada dia mais resistência, ganhando cada dia mais experiência. Então é isso que Deus está gerando dentro de nós. E a experiência, a Bíblia vai dizer que gera a esperança. E o que é esperança, irmã Ruth? A esperança é expectativa, a espera, a confiança em coisa boa. É a fé que é gerada dentro de nós. É essa esperança que Deus está ali aumentando. Essa esperança que a gente sabe que o amanhã vai chegar. É a esperança que a gente sabe que a nossa história vai mudar. A esperança da promessa que Deus nos fez. A esperança de tudo que Deus nos prometeu, que a gente sabe que já está bem pertinho de acontecer. Então é essa esperança que nos dá equilíbrio. É essa esperança que nos dá paz. É essa esperança que nos conforta em saber que a nossa história está guardada em Deus. Em saber que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Então, Deus, Ele gera dentro de nós, em meio da tribulação, a paciência, e da paciência, a experiência, e da experiência, Ele gera a esperança. E essa esperança é a resistência. Deus está te fazendo resistente no meio dessa provação. Deus não está apenas aumentando a sua fé, Ele está te tornando resistente, Ele está te tornando muito mais forte, Ele está te tornando muito mais inabalável. Sabe o que acontece, meus irmãos? Eu vou aqui trazer de forma mais clara para os irmãos entender o que acontece conosco dentro da dificuldade. Porque se você pegar um lutador de MMA, e ele está ali apanhando, levando vários golpes, está apanhando de todos os lados. Ele derrama uma lágrima com aquele golpe? Isso acontece com ele? Não, por quê? Porque é de golpe em golpe que ele vai criando força. É de dor em dor que ele vai ficando cada dia mais forte. Então chega uma hora que nada mais dói. Chega uma hora que ele tá tão resistente que vem embate de todos os lados, que leva golpe de todos os lados, mas ele continua de pé.
Continue equilibrado, de cabeça erguida, sabendo que Deus está no controle de toda a situação. Então é exatamente essa fé que Deus está nos dando, é exatamente essa estrutura que Deus está forjando em nós. Essa fé firme e resistente, que a gente passa por tanta situação, mas continua firme, inabalável, continua de pé. Uma coisa que se acontecesse com o mundo lá fora, se desesperaria. É por isso que eles acham que uma coisa que atingiria eles acham que nos atinge, mas eles não sabem a força que já tem dentro de nós. Eles não sabem que a gente já foi equipado para passar por toda essa situação. É de embate em embate, é de guerra em guerra, é de afronta em afronta que a gente vai ficando mais forte. Então resista, meu irmão, dentro dessa guerra. Resista, meu irmão, dentro dessa situação, porque Deus está te fazendo mais forte. Deus está te fazendo mais resistente. E um dia vão olhar para você e vão se espelhar na tua história. Vão dizer: eu queria ter a força desse irmão, eu queria ter a força dessa irmã. Parece que ela é de ferro, parece que nada dói, parece que nada atinge, porque sofreu tanta dor, tanta perda, mas continua aí. Mas é porque já está resistente. Então fique firme no meio dessa situação. Fique firme no meio dessa guerra. Levante sua cabeça e não olhe para trás, porque é de guerra em guerra que você está ficando mais forte. É de guerra em guerra que Deus está firmando teus passos na rocha, para que todo vento que vier contra você, todo mundo vai estar no chão e você vai estar de pé. Todo mundo vai estar desesperado e você vai estar tranquilo. Por quê? Porque a tua força, meu irmão, já foi gerada dentro daquela dor, dentro daquela guerra. Então é sobre isso que Deus trabalha dentro de nós. E essa foi a palavra que o Senhor trouxe hoje ao meu coração para ministrar. Eu tenho um recado muito importante para você. Você que sonha em ser dono do seu próprio negócio, em prosperar. Você que não aguenta mais viver de migalha, viver dependendo de um, dependendo de outro, dependendo de Bolsa Família, dependendo de pensão e de tanta coisa. Você que quer ter as suas finanças escalando. Deus, Ele me deu a inspiração de um e-book por nome de Não Mais Escravos. E esse e-book, ele dá toda a mentalidade fortificada que a gente precisa ter para conseguir prosperar. Então, se você quer ter essa mentalidade de vencedor, de não mais escravos, eu vou deixar o link fixado aqui no comentário e também na descrição desse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe.